Uniclac. Olá, amigos concurseiros de todo o Brasil, que é o professor Anderson. Eu estou começando aqui no LAC Concursos, um curso de estatística intensivo para vocês que estão estudando para carreiras diversas, como carreira fiscal, carreiras policiais, entre outras. E a gente vai começar com um assunto, sendo bastante objetivo aqui e direto, sem falar muito de conceito a princípio, a gente vai começar pela análise combinatória. Essa escolha é uma mera escolha didática para a gente começar a trabalhar com a estatística, com um assunto que trabalha, ele anda também por outros caminhos, como o raciocínio lógico, anda também pela matemática pura. É um assunto que caminha em diversas áreas e também na estatística. A análise combinatória, portanto, ela vai trabalhar com a formação de grupos ou agrupamentos, sejam de pessoas, números, letras, cores, demais coisas. Então, esse é o nosso ponto de partida nesse curso intensivo que eu estou preparando para vocês. Eu vou organizar para vocês da melhor maneira possível, para que todo mundo, até quem nunca trabalhou com essa matéria, quem nunca viu estatística na vida, é de alguma outra área que não seja a área de exatas, ou nunca fez pesquisa envolvendo qualquer estatística básica, qualquer pessoa consiga estudar esse assunto com uma coerência e com a objetividade que os concursos exigem, ok? Então, nós vamos começar aqui com a chamada análise combinatória, tudo bem? Bom, galera, a análise combinatória, como eu disse, ela vai trabalhar com esse conceito de combinatória. Eu estou combinando números, letras, o que eu disse, cores ou pessoas, e de forma que eu vou quantificar a possibilidade de combinações para esses grupos ou para esses agrupamentos, ok? E a gente vai dividir essa análise combinatória em 3 grupos, em 3 subdivisões, que são os arranjos, as combinações e as permutações. Para quem já estudou alguma vez aí análise combinatória na vida, sabe que o grande detalhe de se entender a análise combinatória realmente é saber essa classificação inicial. O que eu classifico como um arranjo? O que eu classifico como uma combinação? Ou o que eu classifico como uma permutação? Esse é o chamado pulo do gato. É aí que você tem que se apegar para saber como que você começa a resolver o seu problema, que geralmente vai ser um problema matemático. Pode ser até um problema de conceito, um problema de definição. Mas 99% das questões de concurso público trabalham com essas situações matemáticas, situações envolvendo continhas mesmo, ok? Então, nós vamos dar uma definição aqui para vocês, só que a gente vai ter um ponto de partida no início desse curso. A gente vai trabalhar inicialmente com um princípio matemático chamado princípio fundamental de contagem, que é a maneira correta que a gente organiza a contagem de números ou qualquer outras coisas, tá? Então, contagem envolve uma certa técnica. Contar coisas aqui, principalmente para quem está estudando para concurso público, não pode fazer contagens de maneira aleatória, de maneira desorganizada. A contagem exige um certo rigor e uma certa técnica. Desde uma contagem, seja uma soma, uma multiplicação, uma divisão, a gente vai perceber que nós precisamos de classificações, nós precisamos de organização e precisamos principalmente de técnica, ok? Então, nós estamos interessados nessa técnica a princípio, a rigor. Então, esse é o ponto inicial do nosso curso. Falar das contagens. Ou, melhor dizendo, uma definição um pouco mais teórica, o princípio fundamental de contagem, ok? Então, vou partir de um exemplo. Vocês vão perceber no decorrer do meu curso, eu, professor Anderson, prefiro trabalhar com exemplos. Alguns exemplos, a princípio, eu mesmo estou criando. Outros exemplos eu estou adaptando de questões que já caíram. Mas a minha didática ela fica melhor quando eu coloco exemplos na aula, ao invés de ficar apenas teorizando, falando de teoria e conceitos e definições, que às vezes passa meio batido. Então, eu vou trabalhar sempre em cima de algum exemplo base para definir o assunto que a gente precisa definir, tudo bem? Então, o primeiro exemplo que eu vou usar como fundamento aqui é um exemplo de um joguinho muito simples, que é o joguinho de uma moeda. Eu vou jogar uma moeda para cima, vou olhar, o resultado pode cair. A gente sabe que para uma moeda lançada para cima, uma moeda normal aqui, de real, ela pode sair cara ou coroa, né? Geralmente é o que a gente brinca na moeda, é a cara e a coroa. Com
levando em consideração aqui também algumas coisas importantes, que essa moeda não esteja, o termo que é usado em matemática, ela não esteja viciada. O que é uma moeda não estar viciada? Ela não ter mais tendência para cair de um lado do que para o outro. Ela não estar mais pesada, por exemplo, de um lado do que para o outro. Ela tem a mesma probabilidade de virar tanto para a cara quanto para a coroa. Então, vou pegar essa moedinha, só que eu vou jogar ela uma vez e vou olhar o resultado. E vou jogar pela segunda vez, vou olhar o resultado de novo. E eu quero saber quantos pares de resultados eu posso obter se eu lançar essa moedinha 2 vezes. Jogo uma vez, olho, jogo pela segunda vez e olho. Quais são as possibilidades de grupos formados com os resultados que eu poderia obter no lançamento dessa moeda jogada 2 vezes, ok? Então, vou jogar uma vez, pode ser cara ou coroa. Vou jogar pela segunda vez, pode sair cara ou coroa de novo. Esses eventos são chamados de eventos independentes. O que são eventos independentes? O fato de ter saído, por exemplo, cara uma vez, não impede que saia de novo cara. Não impede que saia cara 2 vezes, portanto, e nem coroa. Então, um evento é independente do outro. O fato de ter ocorrido uma vez um evento não impede ou não limita que ele saia novamente, ok? Então, como que a gente faria, com uma certa técnica, um certo rigor, o cálculo desse exemplo, que é o exemplo da moeda jogada 2 vezes? Existe uma maneira de se fazer, que é uma maneira que talvez não seja tão inteligente, mas é uma maneira bacana para você ter esse primeiro contato com a matéria, que é a forma analítica. O que é a forma analítica? Analisando caso a caso o que poderia ocorrer de resultados. Por exemplo, vamos trabalhar com esse enunciado da moeda lançada 2 vezes. Então, poderia sair, por exemplo, cara no primeiro resultado. Vamos levar em consideração que esse seria o lançamento número 1. No lançamento número 1, na primeira jogadinha que eu faço na moeda, pode sair cara, mas talvez saia coroa. Note que eu estou trabalhando com as possibilidades. Eu estou dizendo que poderiam ocorrer essas 2 possibilidades. Para não ficar escrevendo cara a todo momento, a gente vai chamar de cara de letra K. Vamos chamar a cara de letra K. E nós vamos chamar a coroa de letra C. Tudo bem? Então pode sair no primeiro lançamento cara ou coroa. Anderson, e o que pode sair no segundo lançamento? A mesma coisa. Os eventos são independentes. Pode sair de novo uma cara? Claro que pode. Pode sair uma coroa também? Se sair uma coroa uma vez, pode ser coroa de novo? Claro que pode também. Então, o que pode acontecer é sair cara no primeiro, mas pode ser cara no segundo, talvez. Pode ser coroa no primeiro, mas talvez saia coroa no segundo também. Na realidade, eu posso combinar esses resultados com algumas flechinhas, assim, ó, ligando os resultados possíveis. Pode ser cara e cara, e aí eu tenho um resultado que eu posso obter assim, ó, usando a simbologia que eu criei. Cara no primeiro, cara no segundo lançamento. Mas pode ser que saia cara e no segundo coroa. Cara no primeiro e no segundo coroa. Agora pode ser que saia assim, ó, coroa no primeiro e cara no segundo. Então, coroa no primeiro e cara no segundo. Ou pode ser que saiam 2 coroas. Coroa e coroa. Então, não existe nenhum outro resultado possível além desses 4 resultados que eu criei. Se você tentar criar um outro caso aí na sua casa, tentar criar um outro resultado, é impossível. Só existem esses 4 pares de resultados possíveis para uma moeda lançada 2 vezes consecutivamente. Agora, eu fiz essa análise passo a passo porque eu tenho poucos eventos ocorrendo. Ocorrem apenas 2 eventos. O primeiro lançamento e o segundo lançamento. Mas imagine que no problema que você está resolvendo, lá no seu concurso que você vai escolher fazer, o elaborador escolheu fazer 10 eventos, 10 lançamentos, e não apenas 2. Isso vai te dar um pouco de trabalho, fazer análise passo a passo. Na realidade, isso aqui que eu fiz tem um nome específico na matemática, é chamado árvore de possibilidades. Fica muito complexo montar uma árvore de possibilidades quando você tem muitos eventos sucessivos. Você tem eventos... inúmeros eventos ocorrendo. A sua árvore de possibilidades vai ficar muito grande. Imagina fazer todas essas ligações com flechas para 10 lançamentos numa moeda. Ou mesmo, imagina que seja um dado, né? Um dado que tem 6 faces. Então, o dado com 6 faces sendo ligado com outros dados também que tenham 6 faces. Ou vários dados sendo jogados. Enfim, isso vai te dar muito trabalho. O que é o princípio fundamental de contagem
diz para você fazer para evitar essa análise passo a passo aqui? Ele diz para você considerar cada evento como se fosse um tracinho assim, ó. O evento número 1, na realidade, seria o lançamento número 1. E o evento número 2 seria o lançamento número 2. Seriam dois eventos. E aqui em cima, a gente usa essa técnica para resolver os problemas. Você vai colocar o número de resultados possíveis que existe. Então, o número de possibilidades que poderiam ocorrer no primeiro lançamento. Quantas possibilidades existem de resultados no primeiro lançamento? São 2 resultados possíveis. Cara ou coroa. Agora, o fato de ter ocorrido ou cara ou coroa não impede que saia cara ou coroa de novo. Então, no segundo lançamento, existem quantas possibilidades de resultados? 2 possibilidades também. Então, nesse caso, como eu quero obter a combinação desses 2 resultados, eu quero montar na realidade o que pode ocorrer em 2 lançamentos simultâneos, eu vou sempre multiplicar este resultado por este. É isso que o princípio fundamental da contagem manda fazer. Multiplicar o número de possibilidades que existe no primeiro evento pelo número de possibilidades que existe no segundo evento, nesse caso aqui das moedinhas. Tá? Então, 2 vezes 2, eu teria 4 resultados possíveis. Que, em outras palavras, seriam esses 4 resultados que nós fizemos analiticamente. Por este método, eu não chego na forma descritiva do resultado. Por exemplo, coroa, cara e coroa, coroa e coroa e tudo mais. Eu não chego na forma do resultado, mas eu chego na quantidade. Eu consigo quantificar os resultados possíveis, ok? E isso facilita muito a minha vida, porque eu disse no início da aula aqui que na maioria das questões, na maioria dos exercícios, das questões de prova, os elaboradores estão interessados na parte quantificativa, na quantidade. Eu estou preocupado em quantificar quantos resultados tem e não analiticamente aqui os resultados poderiam ser montados. Pode até que ocorra sim a forma analítica, mas é extremamente raro. Na maioria das vezes eles pedem o resultado quantificado e não o resultado analítico aqui, tudo bem? Então esse é um primeiro exemplo de princípio fundamental de contagem. Vamos fazer alguns outros aqui, apenas para solidificar esse assunto, para que você não tenha dúvida mais sobre contagens de resultados combinados ou resultados arranjados e tudo mais, beleza? Então vamos ver aqui um segundo caso. Vamos fazer um exemplo agora. Também vocês vão perceber que existem situações muito repetitivas. A única coisa que vai mudar, os únicos detalhes que vão mudar de um caso para o outro, é o pano de fundo que ele vai colocar na questão. Então, às vezes, eles colocam questões que envolvam moeda. Vocês vão ver que aqui tem uma questão em que vai envolver uma dona de casa fazendo uma refeição. Tá? Então, por exemplo, exemplo número 2 aqui. Uma dona de casa vai fazer um almoço. Na sua geladeira tem 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada? Resumo da história. Essa dona de casa ela não pode repetir 2 saladas, fazer um prato vegetariano também. E ela não pode optar em fazer só carne também. Ela tem que fazer uma carne, uma salada, obrigatoriamente, no prato em que ela vai fazer. Da mesma forma que eu analisei o exemplo da moedinha, eu poderia analisar esse caso aqui também, da dona de casa cozinhando o almoço, lá, o jantar, não importa. Só que ele não descreveu, por exemplo, que é cara, coroa. Nesse caso não existe isso, mas ela não descreveu as carnes que ela tem. Mas quando ela não descreve, eu posso criar. Posso falar, por exemplo, ó, são 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas que foram dados. Ó, 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Eu posso inventar aqui, então, falar, por exemplo, que é uma carne bovina, um frango e um peixe. E 4 tipos de saladas. Eu posso falar que é um tomate, um alface, uma rúcula, uma cenoura ou uma... Eu sou péssimo de salada, né? Já viram que eu não gosto de salada. Vou falar aqui batata, nem sei se batata encaixa, mas vou colocar. Então pode ser, por exemplo, uma carne bovina com tomate, uma carne bovina com alface, é um outro prato. Uma carne bovina com rúcula, é um outro prato. Uma carne bovina com cenoura, seria um quarto prato, um terceiro prato. E uma carne bovina com... Coloquei aqui batata, né? Então, com a carne bovina, eu poderia preparar 4
pratos possíveis. Opa, eu até coloquei um a mais aqui, na realidade coloquei 5. Está passando. Vou ajeitar aqui, são apenas 4. Então parei aqui com a cenoura, tudo bem? Então a carne bovina pode ser preparada com 4 tipos de saladas. Então existem 4 pratos possíveis com a carne bovina. A mesma coisa com o frango. Eu posso combinar o frango com qualquer uma dessas 4 saladas. E aí eu teria 4 pratos possíveis também para ser preparados com frango. Eu posso preparar frango de 4 maneiras diferentes. Então, no total, eu já teria 8 possibilidades, tá certo? E o peixe também. Eu posso preparar peixe com tomate, ou peixe com alface, ou peixe com rúcula, ou peixe com cenoura, tá certo? Então, eu teria mais 4 pratos possíveis para serem preparados, que podem ser preparados com o peixe. Então, 4 pratos possíveis para carne bovina, mais 4 pratos possíveis com frango, 8 no total, possibilidades. E o peixe, mais 4 possíveis. Então, totalizando, 12 possibilidades. Esse caso, que também é um tanto quanto simples, nós já chegamos no resultado, nós sabemos que podem ser preparados 12 pratos, mas o princípio fundamental de contagem me facilita muito a vida. Porque se eu pensar que cada evento seria um caso de carne ou um caso de salada que ela pode usar, eu levaria em consideração que no evento número 1, no primeiro evento, pode ser as carnes. Eu levo em consideração o número de carnes que eu tenho disponíveis. Então, aqui eu tenho 3 carnes possíveis que poderiam ser preparadas por essa dona de casa. E eu vou multiplicar pelo evento número 2, que seriam as saladas. Quantas saladas ela tem disponível? 4. Eu chegaria no mesmo resultado, que seria 12, sem precisar fazer toda esta análise que nós fizemos lá na frente. Nós fizemos lá atrás. Portanto, galera, a gente sabe que isso dá para concurso público, requer objetividade e requer, principalmente, tempo. Tempo é vaga, né? A gente sempre diz isso. A pessoa que faz uma questão mais rápida é uma pessoa que está garantindo a sua vaga de uma forma mais coerente. É lógico que de uma maneira mais rápida e de uma maneira coesa, né? De uma maneira assertiva, é óbvio. Portanto, se eu estou fazendo pela técnica que seja mais rápido, isso com certeza está me ajudando na hora da prova. Isso com certeza está otimizando a realização da minha prova. Claro, porque eu vou ter mais tempo, talvez, para gastar numa questão que seja um pouco mais complexa. Então, esse caso aqui, do princípio fundamental de contagem, apenas multiplicar os resultados ao invés de fazer toda a análise, é uma técnica muito importante que resolve muitas questões. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou resolver toda a parte de arranjo, todos os arranjos eu vou usar o princípio fundamental de contagem, que são esses tracinhos aqui. Tudo bem? Vamos fazer um último exemplo aqui, a respeito dessas contagens, e aí vocês vão ver o que eu acabei de falar para vocês, que fica repetitivo até um pouco, os exemplos, a técnica, mas é importante você saber qual é o terreno que você está caminhando. De olhar na questão, olhando o texto, eu tenho que saber que eu resolvo aquilo pelo princípio fundamental de contagem. E isso vem com treinamento. Por mais que as questões sejam repetitivas, é importante você andar por esse território para você conseguir identificar as questões de uma maneira rápida e objetiva, tá bom? Então vamos lá na questão número 3. Em um salão de festas, há 3 homens e 2 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal? Um casal, portanto, um homem e uma mulher. Foi o que o exercício disse. Tudo bem? Então, também, muito simplesinho, bem fácil. O exercício disse aqui que tem 3 homens e 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres. Você pode, não sei quem são os homens, não sei quem são as mulheres. Vamos falar que é o João, o Pedro e o Carlos. E 2 mulheres, a Maria e a Fernanda. Vamos colocar dessa forma. O João pode formar casal com a Maria, o João pode formar casal com a Fernanda. O Pedro pode formar casal com a Maria, o Pedro pode formar casal com a Fernanda. O Carlos pode formar com a Maria e o Carlos pode formar com a Fernanda. Então, o João pode formar 2 casais, o Pedro pode formar, número de possibilidades, mais 2 seriam 4, e o Carlos mais 2, totalizando 6. Mas isso poderia fazer de uma maneira muito mais rápida, considerando que o evento 1 seria o total de homens, vezes o evento 2, que seria o total de mulheres. 3 vezes 2, portanto, seriam 6 casais que podem ser formados na hora de fazer um par de dança, por exemplo, qualquer outra situação que o exercício te peça.
Mas, nesse caso, é muito importante saber isso daqui apenas, ó, que o princípio fundamental de contagem facilita a tua vida na hora de realizar o cálculo de uma maneira mais rápida e objetiva, ok? Eu acho que vocês já conseguiram entender o fundamento desse assunto, o fundamento do que é um princípio de contagem, e que também ele facilita muito e otimiza muito o seu tempo na hora de realizar questões, ok? Então vamos caminhar um pouco com o nosso conteúdo, vamos trabalhar com uma parte um pouco mais formal agora dessa contagem, dessa análise combinatória, tá bom? Vamos lá, caminhando, andando um pouquinho aqui. Nós vamos falar especificamente agora de um tipo de grupo ou agrupamento chamado arranjo. O que seriam os arranjos? Saiu um pouquinho em cima aqui a formulinha, a gente vai pedir para eles arrumarem depois, tá? No slide de vocês aí, provavelmente já vai aparecer de uma maneira melhor, tá? De uma maneira organizada. Saiu a fórmula aqui em cima, a gente arruma já já. Seguinte, arranjos, facilitando a tua vida. Arranjos são aqueles tipos de grupos ou agrupamentos em que a ordem de formação, a ordem de montagem deste grupo ou deste agrupamento é relevante, é importante. Importa a ordem com que você monta o seu grupo ou agrupamento. Vocês estão percebendo que a todo momento eu estou usando grupo, agrupamento? É uma mera formalidade, tá? É quase um vício da minha parte, porque grupo é usado para pessoas e agrupamento é usado para coisas que não são pessoas, números, letras, entre outros. Mas leve em consideração que basicamente é a mesma coisa. Seguinte, galera, quando nós estamos trabalhando com formação de grupos ou agrupamentos em que a ordem de formação é importante, o nome disso é arranjo. Vamos pegar um exemplo muito simples e muito usado no nosso dia. Senha de cartão de crédito. Vamos trabalhar com o exemplo senha de cartão de crédito. A ordem com que você escolhe a senha do seu cartão de crédito é importante? Com certeza. Vamos supor que eu escolho uma senha aqui agora. Vou criar uma senha de cartão de crédito com 3 dígitos só, tá? E eu escolho uma senha que seja 573, tá certo? Os dígitos são 5, 7, 3, mas são nesta ordem. A minha senha é montada com esta ordem. Se eu pegar os mesmos dígitos, mas trocar a ordem, não é mais a mesma senha, mesmo que os números, os algarismos, sejam os mesmos. Se eu pegar 573 e migrar, por exemplo, para 753, já não vai passar o meu cartão. Então, a ordem de formação é relevante, é importante. Você quer ver um outro exemplo em que a ordem de formação é importante? Quando eu estou montando grupo de pessoas, por exemplo, uma comissão de formatura, e eu vou fazer essa comissão ela vai ser escolhida via sorteio, tá? Onde vou colocar vários nomes num saquinho de papel, vários papeizinhos, e vou tirar 3 nomes, tá certo? Se existir hierarquia entre as pessoas que vão fazer parte dessa comissão de formatura, a ordem com que eu vou sortear os papéis é importante. Por exemplo, se eu falar que o primeiro papelzinho vai ser sorteado, vai ser o presidente da comissão de formatura. O segundo papelzinho sorteado vai ser o vice-presidente. E o terceiro papel sorteado vai ser um secretário. Vai estar no último patamar lá da escolha. 3 pessoas. Bom, a ordem com que eu escolhi é importante? Claro. Porque se eu escolher, por exemplo, primeiro o Pedro, depois o João e por último a Maria, eu tenho uma certa formação no meu grupo. Tá? Agora, se eu escolher ao contrário, se eu escolhesse primeiro a Maria, aí o Pedro depois e o João por fim, já não seria mais a mesma distribuição, o mesmo nível hierárquico. A Maria ia passar a mandar em todos. Então, a ordem com que eu faço a minha escolha é relevante quando eu coloco hierarquia na formação de um grupo de pessoas, uma comissão de formatura, por exemplo. Tá? Todas as vezes que você estiver trabalhando com um problema em que a ordem de formação for relevante, o nome disso será arranjo. Tá certo? Gente, e é bastante importante vocês perceberem isso. Por que, Anderson? Porque os exercícios não te dizem quando é para resolver por arranjo. Eles não te dizem quando é para resolver por combinação. E eles não te dizem quando é para resolver por permutação. Esse é o meu maior trabalho. Vocês vão ver que fazer a conta, se você treinar bem a técnica e tal, vai ser algo simples. Mas esse domínio de entendimento na classificação da sua combinação é o mais importante, tá? Eu coloquei uma formulinha aqui
que envolve um N, e esse N tem como se fosse uma exclamação nele aqui, seria um N dito fatorial em matemática, e aqui tem um P fatorial também, tá? N menos P fatorial. Antes de falar o que significa cada termo nessa fórmula, vamos lembrar um pouquinho de matemática básica, o que significa como se fosse aquela exclamação lá no fim, que é o chamado fatorial de um número, tá? Eu coloquei aqui uma definição um pouco mais matemática, um pouco mais formal, mas eu não vou trabalhar com essa ideia propriamente dita de classificação, tá bom? Depois a gente vai arrumar isso aqui também. Está um pouquinho embaralhado, mas vai ficar bom para vocês aí em casa, tá? Essa definição matemática vai indicar apenas o seguinte: eu vou ignorar ela por enquanto e vou traduzir nas situações numéricas. O que é um número fatorial? Vamos pegar um número aqui, um 5, por exemplo, fatorial. O que significa um 5 fatorial? Ele é uma multiplicação do 5 de forma decrescente até terminar em 1. Por exemplo, o que é um 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você faz a multiplicação. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, vezes 1 é 120. Portanto, o que é um 5 fatorial? Um 5 fatorial é 120. E assim por diante. O que é um 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Bom, quanto que vai dar o 4 fatorial, então? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 vai dar o próprio 24. E assim, vou fazer mais um apenas para solidificar. O que é 3 fatorial? 3, 2, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6, beleza? Agora, gente, isso vale para números maiores do que 2, até porque, se você fizer o 2 fatorial, o 2 vai ser o próprio 2, ó, porque 2 fatorial é apenas 2 vezes 1, é o próprio 2. Agora, fiquem espertos com um detalhe. Fiquem espertos com o que é 1 fatorial. Tudo bem, isso aqui é tranquilo, 1 fatorial é 1 mesmo. Mas isso aqui pega muita gente. Muito cuidado com isso. O que é um 0 fatorial? Nós não vamos discutir a teoria. Nós não vamos discutir a filosofia por trás da matemática. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é concurso público. Somos concurseiros. Então, algumas vezes a gente tem que aceitar algumas coisas como definição. Portanto, se em algum momento cair na sua prova, o que é um 0 fatorial? Galera, 0 fatorial é 1. Anderson, por quê? Gente, fala amém e aceita. Não vamos discutir esta parte da matemática. Deixa essa briga para a galera que vai fazer doutorado em matemática, mestrado e tudo mais. Aqui a gente vai ter que definir algumas coisas com um pouco de objetividade. 0 fatorial para você vai ser 1 lá no seu concurso. Tudo bem? Aceita, passa na prova, vai ser feliz, que tudo dará certo. 0 fatorial para você é 1. Isso serve para você ser aprovado em concurso público, tá bom? Vamos lá então. Beleza, sabemos o que é um fatorial. Tem uma definição um pouco mais formal, mas por hora eu não vou me utilizar dela, tá? Então, passando aqui para situações que são relevantes para a gente, tá? Situações de arranjo. Vamos lá, eu criei aqui alguns exemplos, aquilo que eu falei para vocês. Eu não vou ficar me baseando tanto em teoria e ficar fazendo só teoria, e vocês às vezes não entendem nada sobre isso. Eu vou me basear em questões práticas, em questões que eu pego um exemplo e fundamento em cima daquele exemplo. Eu peguei como exemplo o clássico, a senha de banco. Ele fala assim, ó, determinado banco não impõe qualquer regra para que o usuário monte a sua senha. Quantas senhas de 4 dígitos podem ser formadas, né, neste banco? Então, se não tiver nenhum critério, por exemplo, o que é critério? Critério poderia ser assim: o banco exige que não existam números repetidos na senha. Ou poderia ser um critério assim, ó, o banco exige que as senhas sejam formadas por dígitos ímpares, né? Seria um pouco inteligente isso, mas poderia ser um critério.
Mas nesse banco não existem critérios na formação da senha. Desde que ela tenha 4 dígitos, eu posso usar qualquer número que eu quiser, apertar em cada botãozinho, eu poderia escolher como minha senha, tá bom? Eu não vou usar nenhuma fórmula matemática para resolver esse problema. Anderson, você não disse ali que tinha uma formulinha que poderia ser usado? Disse, mas eu vou fazer da maneira mais inteligente agora. Depois eu vou mostrar a fórmula apenas para matar a curiosidade de algumas pessoas, mas a recomendação que eu dou para você realizar a sua prova é: não faça pela fórmula, faça aqui pelo princípio fundamental de contagem, que vai facilitar a tua vida. Faça passo a passo, usando um pouco de lógica, que isso vai facilitar para você muita coisa, tá? Olha lá. Determinado banco não impõe qualquer regra para que o usuário monte a sua senha. Quantas senhas de 4 dígitos? 1, 2, 3, 4. Anderson, mas ele não falou quais são os números que eu posso usar em cada dígito. Eu vou apertar o primeiro dígito aqui. Qual que eu posso apertar? Qual que eu posso apertar do segundo? Qual que eu posso... O que você quiser. E normalmente, lá no teclado do seu banco, existem números individualmente, que eu posso apertar em cada um deles, que vão de 0 a 9. 0, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso escolher qualquer um desses? Sim, pode. Porque o banco não colocou qualquer critério. Então, posso começar com 0, se eu quiser? Posso. Pode começar com 1? Sim, pode começar com qualquer um. De 0 a 9 aqui, em cada dígito que eu vou apertar, tem quantos números possíveis nessa primeira casinha? Todos esses. Se você contar todos esses, quantos dígitos podem ser escolhidos? Você vai escolher um, é claro, mas podem ser escolhidos 10. Qualquer um dos 10 que você quiser. Ah, o número que eu usei aqui no primeiro, se quiser repetir no segundo, pode? Pode, não é muito inteligente isso. Mas se você quiser, pode. Então você pode repetir 10, qualquer um dos 10? Pode. Pode repetir aqui? Pode, porque o banco não impôs critérios. Se ele não impôs critérios, eu posso repetir os mesmos números, tá? Os mesmos valores em qualquer casa que eu escolher. Então, vai ser 10 possibilidades para apertar o primeiro dígito, 10 o segundo, 10 o terceiro, 10 o quarto. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar 10.000 senhas possíveis para este banco, né? Que esse banco oferece para que você, um usuário qualquer, monte a sua senha. Então, existem 10.000 possibilidades de se montar uma senha nesse banco. Eu usei fórmula? Não usei. Tá? Eu usei um princípio matemático, um princípio correto de se contar as coisas, chamado princípio fundamental de contagem. Portanto, as questões de arranjo, porque senha é arranjo, as questões de arranjo podem ser resolvidas, e eu recomendo que você resolva pelo princípio fundamental de contagem, ok? Vamos lá? Caminhando com o nosso assunto, para a gente fazer essa aula aqui render. Então, continuando, galera, continuando aqui o nosso assunto. Olha lá. Seguinte. Se eu usar a fórmula do arranjo é essa aqui, ó. Arranjo N de P e P. Então, o número de possibilidades que eu tenho pela forma que eu vou organizar. Então, o que é o N? O N é a quantidade total de elementos do conjunto. Quantidade de elementos que são disponíveis. O P significa a quantidade de elementos que eu vou colocar naquele arranjo. Seguinte, olha lá. Quando eu fiz cada tracinho, olha por que é pouco inteligente eu fazer na fórmula. A fórmula manda eu colocar o N aqui em cima. O que é o N? O N é a totalidade. Por exemplo, para esse primeiro dígito, entre quantos números eu poderia escolher? Eu poderia escolher 0, 1, 2 até 9. E eu fiz a contagem agora para vocês. Se eu contar de 0 a 9, eu tenho 10 números que poderiam ser escolhidos aqui. Então, esse N aqui seria 10. Só que, para esse primeiro dígito, quantos números de verdade eu estou escolhendo? Estou escolhendo só um. Então, aqui ficaria quanto? Ficaria o N, que é a totalidade de novo, os 10 possíveis, só que o P que vai ser usado aqui nesse grupo. O P, então, seria um número só que eu vou escolher de verdade. E aqui vai ter um fatorial também. Olha o que acontece ó, nessas continhas. Ficaria 10 fatorial e aqui ficaria 9 fatorial. Anderson, como que se realiza esse 10 fatorial dividido por esse 9 fatorial? Ficaria 10 vezes 9 e você para de contar no 9 fatorial. Deixa o fatorial aqui no fim. Ó, tá?
tem um fatorialzinho aqui no final. Você para de contar no 9 fatorial. Por quê? De propósito, porque tem um 9 aqui embaixo também, no denominador. E todas as vezes que o fatorial do numerador fica igual ao fatorial aqui de baixo do denominador, você pode cancelar. Então, quem sobra aqui apenas? Se você simplificou em cima e embaixo. Sobra 10. Olha o trabalho que eu tive para chegar nesse primeiro 10. Eu ia ter que fazer a mesma coisa para o segundo, a mesma coisa para o terceiro e assim por diante. Tá certo? Então, eu ficaria na mesma coisa. Mas eu fiz isso na questão anterior, gente, só pensando, só contando. Eu não precisei fazer fórmula nenhuma. É por isso que eu falei que a minha recomendação é não fazer a fórmula. Porque senão eu vou ter que fazer uma fórmula para o primeiro dígito, uma fórmula para o segundo dígito e assim por diante. E isso vai me tomar muito tempo. Não é inteligente isso na hora de realizar a sua prova do concurso que você tanto almeja lá, do concurso que você sonha, que vocês serão aprovados aqui com a força do LAC e do professor Anderson, que depender de mim, eu vou ajudar vocês bastante aí. Então, faça pelos tracinhos, pensa um pouquinho, que as questões de arranjo podem ser realizadas desta forma, tá bom? Seguinte, galera. Continuando, então, na forma de exemplos, tá? Continuando aqui com os exemplos que a gente vai usar para fundamentar esses assuntos. Eu vou fazer depois, eu estou usando o exemplo apenas como base para dar a minha aula, para organizar a minha aula, mas eu vou fazer depois uma bateria de resolução de questões para vocês também, com questões aí de bancas diversas, CESP, FGV, FCC, entre outras, que são bancas que tradicionalmente cobram estatísticas em prova, tá? A ESAF, né? Como eu poderia esquecer da nossa ESAF, uma das bancas mais tradicionais em provas de estatística do Brasil, tudo bem? Então vamos lá. Exemplo número 5. Determinado banco, de novo a senha do banco, Anderson. Sim, mas agora você vai ver que a historinha vai começar a ficar mais interessante. Determinado banco adota faltou um S aqui, seguintes regras para que o usuário monte sua senha. A senha tem que ser formada por 4 dígitos distintos. Com essa condição, qual o número total de senhas que o usuário pode montar? Opa! Entrou na brincadeira aqui. Então, aqui um S. As seguintes regras para que o usuário monte a sua senha. A senha tem que ser formada por 4 dígitos. Então, até aqui tudo bem. Só que olha aqui, a brincadeira nova, 4 dígitos distintos. O que são dígitos distintos, Anderson? Aqueles que não se repetem. Então, se eu escolhi, por exemplo, digitar no primeiro algarismo da minha senha o número 3, por exemplo, o número 3 não pode mais ser repetido em qualquer outro algarismo. Então, esse número não entraria mais na minha contagem. Eu teria que escolher um outro número que não seja o 3, tá bem? E aí, como que eu sei que eu vou fazer a exclusão de um número ou de outro? Gente, não importa o número que você vai excluir. Desde que da sua contagem você exclua um algarismo a cada termo que você preenche na sua contagem. Como assim, Anderson? Explica melhor. Então, vamos usar aqui a mesma técnica que eu usei na questão anterior, porém com um detalhe. Eu falei para vocês que quando a questão não diz os algarismos da senha que poderiam ser formados, eu imagino a situação real. Na senha lá do banco, o teclado oferece para mim escolher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá certo? Ele me oferece essa possibilidade. E essas possibilidades. E eu vou escolher 4 dígitos para montar a minha senha. Ok, Anderson, e agora? Eu posso começar escolhendo qual número? O que você quiser. Mas o que você conta de verdade é o número de possibilidades que existem na sua primeira contagem. Quantas possibilidades existem para você digitar o primeiro algarismo? No primeiro, ninguém foi escolhido ainda. Você pode escolher entre 10. Qualquer um dos 10. Só que escolhido o primeiro algarismo, o número que foi escolhido no primeiro não pode ser repetido no segundo. Então você vem aqui na sua possibilidade, no seu total, e exclui um dos algarismos que está escrito aqui. Qual algarismo você vai escolher para excluir? Não importa. Desde que você exclua um, todas as vezes que ele diz que ele quer dígitos distintos. Portanto, você vem aqui e risca um número. Qual? Não importa, risco 0. Poderia ser qualquer outro. E aí, no próximo algarismo que você vai contar aqui, próxima possibilidade, você não conta todos mais. Você conta apenas
9 que sobraram possíveis. E assim por diante. Cada casa que você preenche, supostamente um desses algarismos você já usou. Não importa qual, qualquer um deles você risca. Você tira da sua contagem. Então cai para 8 e aqui vocês já entenderam o que está acontecendo. Risca mais um porque ele não quer que repete. Um que supostamente já foi usado. E aí, no último algarismo, você vai contar apenas com 7 nesse caso. Beleza? E aí você vai multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E se você multiplicar isso, eu já fiz essa continha uma vez, ela vai dar 5.040 possibilidades de algarismos agora, só que com algarismos que não se repetem. Anderson, então antes era 10.000 possibilidades. E agora, só de não repetir, por exemplo, um algarismo que eu usei eu não posso usar mais, o número de possibilidades caiu quase pela metade, é isso mesmo. Porque agora eu estou restringindo, eu estou colocando restrições na minha contagem. Todas as vezes que eu coloco restrições na minha contagem, o número de possibilidades cai. Claro que cai, porque agora eu não posso mais repetir os algarismos que eu usei anteriormente. Se eu digitei um número, eu não posso digitar o mesmo mais. Ok? Então eu vou excluindo e essa minha contagem vai diminuindo. Vocês estão vendo que nesse caso ela está diminuindo um por um. Sempre vai diminuir um por um, Anderson? Sempre que vai... Será que sempre na minha contagem eu vou diminuindo um algarismo assim e vai ficar bonitinho? Então, galera, a resposta é não. Eu tenho que avaliar caso a caso. Por isso que eu falei para vocês que no arranjo é interessante você fazer os tracinhos, mas olhar com um olhar cuidadoso, um olhar clínico para as restrições que estão sendo colocadas em cada problema, tá certo? E aí, em cada problema que você avaliar, você vai olhar a restrição que o elaborador está colocando. Então, não existe uma forma geral, é uma questão de análise, né? Até o nome traz isso para a gente, uma análise combinatória, uma análise de combinações, tá certo? Vamos ver aqui, então, o caso 5.040 é a nossa resposta para esse exemplo. Vamos ver um caso aqui, então, em que eu não diminuo bonitinho, assim, um por um. Qual que é o critério que ele poderia colocar para mim, de forma que ele não faz essa restrição bonitinha, não fica igualzinho a gente fez aqui, ficaria um pouquinho diferente. Vamos ver. Olha lá. Determinado banco adota as seguintes regras para que o usuário monte a sua senha. Primeira regrinha. A senha tem que ser formada por 4 dígitos distintos. Mesma coisa da anterior. Então, vamos ver. Segundo critério, o primeiro dígito não pode ser 0. Opa! Ele colocou uma restrição específica. Específica na primeira casa. O primeiro dígito não pode ser 0. Se o primeiro dígito não pode ser 0, como que eu vou fazer a minha contagem, Anderson? Como que vai ficar isso daí? Então, vamos ver. Vamos fazer aqui a análise. Eu falei que eu vou ter que fazer item a item, olhando quais são os critérios que ele colocou. De novo, o teclado me oferece essas possibilidades aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí eu vou contar como? Vamos ver, ó. Eu posso contar 4 dígitos, só que um dos critérios é que os dígitos sejam distintos e colocou mais um critério. O primeiro dígito não pode ser 0. Então existe uma restrição aqui, ó. Aqui não pode ser o 0. O 0 está excluído da minha contagem na primeira casa, tá? Então, para preencher os algarismos dessa primeira casa, é só não contar o 0. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contou 9. Só que, de novo, ele não falou que é distinto. Então, desses 9 daqui para lá que eu contei, um deles eu risco. Qual? Sei lá, qualquer um, não importa qual. Risca um deles, porque esse não pode ser repetido mais. Agora, olha o pulo do gato aqui. Olha a sementinha do mal que você não pode cair, que você não pode tropeçar. Tem uma pedrinha no seu caminho. Nessa primeira casa não podia o 0, mas na segunda pode. Então eu risco um número que eu não podia usar, só que o 0 volta para a contagem. Eu posso contar o 0 agora. Só não conto esse que eu risquei. Então se eu contar o 0 e não contar esse que eu risquei, eu tenho 9 de novo. Certo? E aí, como eu contei mais uma casa, um número qualquer aqui eu risco. Qual? Não importa, qualquer um. Eu vou riscar o 0 aqui, mas poderia ser qualquer outro. Tá? E aí vai cair para 8. Fez mais uma casa? Risca mais um número. Vai cair para 7. Então,
Note que nem sempre é bonitinho assim, ó, diminui um algarismo em cada casa. Nesse caso, ele colocou um critério em que acabou repetindo os dois primeiros aí como 9 e 9. Não quer dizer que eu estou usando o número 9. Eu não estou usando o 9, eu estou contando 9 possibilidades que existem de montar esse primeiro dígito. 9 possibilidades que existem de montar esse segundo dígito. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, se eu fizer essa multiplicação, vai dar 4.536. 4.536. O que eu fiz? Multipliquei 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, o resultado vezes 7. Vocês vão chegar nesta continha aqui. Estou deixando um pouco dessa matemática básica de vezes, da tabuadinha, para vocês caminharem. Quem tiver um pouco de dificuldade, galera, em matemática básica, estude um pouco de matemática básica. Na estatística a gente vai, claro, lógico, por ser um ramo da matemática, a gente vai precisar bastante de matemática básica, tá? Só que não pelo fator tempo, não teremos tempo para ficar fazendo todo esse passo a passo das continhas durante a aula. Isso aí vai ficar um pouco a critério de vocês, tá bom? Então, continuando aqui o nosso assunto, em cima de um terceiro exemplo que eu vou colocar para vocês avaliarem sobre os arranjos. Vamos lá. De novo, o exemplo da senha. Anderson, dá para fazer tanto exemplo assim com senha? Dá. Muitos exemplos. Tudo isso é arranjo porque a ordem é importante. Determinado banco adota as seguintes regras para que o usuário monte a sua senha. Aí ele diz, olha lá, a senha tem que ser formada por 4 dígitos distintos. Mesma coisa que a gente já fez na outra. Segunda, o primeiro dígito não pode ser 0. Galera, aqui ficou faltando, ó, deixa eu ver. Ah, não, é o exemplo 7 que eu ia fazer. Mesma coisa, o exemplo 7, só que o exemplo 7 tem o último critério aqui. O último dígito é ímpar. O último dígito é ímpar. Então, tem todos os critérios das questões anteriores, só que um detalhe do último dígito ser ímpar. O que vai acontecer quando eu quero o último dígito ímpar? Talvez essa seja a dica mais importante sobre formação de senhas. Todas as vezes em que o exercício pede para você colocar um critério em que algum algarismo tem que ser par ou ímpar, anote isso que eu estou falando, pega o seu caderninho, pega o seu lembrete, o seu post-it, o seu caderno de anotação e anote isso como uma observação muito importante. Todas as vezes que existir critérios entre números pares ou números ímpares na sua contagem, você deve começar a contar por este algarismo. Pelo algarismo que deve ser par e pelo algarismo que deve ser ímpar, ok? Então, a minha contagem deve começar por aí. Eu não posso começar por outro lugar quando existe esse critério de par ou ímpar. Então, de novo, eu estou escolhendo senha de banco. Senha de banco, gente, o teclado me oferece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por enquanto, nós estamos trabalhando com senhas numéricas apenas, mas poderiam ser senhas alfanuméricas também. Não tem problema. Senhas alfanumérica também tem ordem na escolha, tá bom? Senhas com letras. E o exercício falou que eu tenho que usar 4 dígitos. Só que esses 4 dígitos, olha lá, tem um primeiro critério, que eles têm que ser distintos. Segundo critério, não pode começar com 0 na primeira casa. Não pode 0. Vou colocar assim, 0, só que aqui 0 no começo, tá? E o terceiro critério agora, que eu falei que é o mais importante, o último dígito deve ser ímpar. Eita, Anderson, e agora? Então, você tem que começar pelo último. Toda vez que poderia ser par ou ímpar, não tem problema. Toda vez que ele faz essa distinção entre alguma coisa ser par ou ímpar, você tem que começar a contar por lá. Tá? Por esse dígito. Quem são os ímpares? São esses. Ó. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher um número na última casa? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 chances. Tá certo? Dessas 5 chances, como o exercício pediu para eu fazer sempre distintos, uma dessas 5 aqui que eu circulei, eu tenho que cortar. Pega um dos ímpares aqui e risca. Agora eu volto para o começo normal. Volto a contar na ordem aqui da minha formação. Só que a primeira também tem uma restrição. A primeira não pode ser 0. Então eu não posso contar com esse número aqui
E também não posso contar com o 0. Esse número porque é distinto. Um deles eu risquei. E o 0 que foi colocado nessa questão como critério da primeira casa. Então, sem contar o 0 e contando a partir daqui, então, sem o 1, que eu risquei, supostamente usado lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou contar 8 aqui, ó. Vezes. E aí, na segunda casa, o que eu vou fazer? Eu vou riscar um desses que eu contei, porque toda vez que eu faço distinto um, eu risco, mas na segunda o 0 volta para a contagem. Então eu posso contar o 0, só não posso contar esses dois que eu marquei o xizinho aqui. Então, se eu contar o 0 aqui, ó, 0, conta como um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de novo. Então, acabou repetindo novamente. Fiz mais uma casa? Fiz. Risca um número. Qual? Não importa. Risca um deles. Beleza? Se eu contar daqui para cá, quantos que sobram? Aqui sobram 7. Beleza? E aí eu vou multiplicar. 8 vezes 8, 64. O resultado vezes 7. O resultado vezes 5. Se eu multiplicar 8 vezes 8, 64. O resultado vezes 7. O resultado vezes 5. Vai dar 2.240. Tá certo? Senhas que poderiam ser formadas com este critério. Ok? Galera, para encerrar o assunto arranjo, eu vou montar aqui um último exercício sobre arranjo, só que um exercício que tem mais restrições. Então a gente vai fazer com um pouco mais de calma e fazendo esse exercício a gente vai encerrar o assunto arranjo, que são aqueles grupos ou agrupamentos em que a ordem é importante, e depois a gente vai fazer as combinações. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. O último exemplo de arranjo que a gente vai fazer é esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que o elaborador me trouxe essa situação. Ele trouxe aqui, ó, 7 modelos, entre elas Ana, Beatriz, Carla e Denise. Vão participar de um desfile de modas. A promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas sempre em filas formadas por exatamente 4 das modelos. Além disso, a última de cada fila só poderá ser ou Ana, ou Beatriz, ou Carla, ou Denise. Finalmente, Denise não poderá ser a primeira da fila, um outro critério. Então, existe o critério da última e existe o critério da Denise não poder ser a primeira. Assim, o número de diferentes filas que podem ser formadas é igual a 420. Está certo ou está errado? Seguinte, detalhes importantíssimos nessa questão. 7 modelos. Então, o total de modelos é 7. Tá? E dessas 7, ele destacou essas 4. Elas vão participar de um desfile de modas. A promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas sempre em filas formadas por 4 das modelos. Além disso, a última de cada fila, a última, só pode ser a Ana, a Beatriz, a Carla ou a Denise. Então, a última posição está restrita. Agora, tem uma outra restrição. A Denise não poderá ser a primeira da fila. Quando existirem múltiplas restrições no seu problema, várias restrições, tem restrição para Ana, tem restrição para Beatriz, restrição para Carla, para Denise. Separe a sua contagem em várias. Separe os seus tracinhos no número de filas que podem ser formados com cada restrição. Por exemplo, monte todas as filas em que a Ana é a última. Porque o critério da questão foi que a última de cada fila só pode ser Ana, Beatriz, Carla ou Denise. Então, monte todas as filas com a Ana, todas as filas com a Beatriz, todas as filas com a Carla e todas as filas com a Denise. E avalia caso a caso. Vamos ver como que eu vou montar essa situação. Vamos montar aqui o caso específico. Seguinte. Vou montar aqui fila de 4 modelos. E outra coisa que eu deixei passar um pouco batido, mas reforçando. Fila, a ordem é importante. Porque se eu monto uma fila com João, Pedro e Carlos e inverto, Carlos, Pedro e João já não é a mesma fila, é uma fila diferente. Onde o primeiro já não é o primeiro mais. Então, a ordem com que a fila é disposta é importante. Então, por isso que arranjo. Então, vou montar todas as filas em que a Ana aqui. 1, 2, 3, 4. Todas as filas com a Beatriz. 1, 2, 3, 4. Todas as filas com a Carla. E, por fim, 1, 2, 3, 4. Todas as filas com a Denise. Tá? Se a Ana que está aqui é uma pessoa só. Quantos modelos tinham no total? No total, o exercício falou que tinham 7 modelos. Se é a Ana que está aqui, a Ana não pode mais estar aqui.
Então, de 7 modelos, para a primeira casa aqui, ficou restrita para 6, porque a Ana já está lá no fim. Só que dessas 6 aqui, uma dessas 6 é a Denise. E a Denise não pode ser a primeira. Então, dessas 6, a Denise está na bagunça. Então, aqui eu só posso contar 5. Só que... Perdão. Voltando aqui. Dessas 5, eu tirei a Denise. Só que a Denise pode entrar na segunda. Então, a modelo que foi usada aqui, fazer assim, ó. Das 7 modelos, a Ana já está no fim. Então, a Ana não conta para cá, para a primeira. Agora, dessas 6 aqui, a Denise está na bagunça. Vamos supor que a Denise é essa. Aí, a Denise não conta só na primeira. Preenchi a primeira casa, eu já não tenho mais as 5 modelos. Eu tenho 4. Só que na hora de preencher a segunda casa, a Denise pode voltar. Fica 5 de novo. Porque ela só não podia na primeira. Portanto, aqui voltou a ser 5. E agora, dessas 5, eu vou tirar mais uma. Vamos supor que eu vou tirar a própria Denise. Vai cair para 4. Multiplico. 5 vezes 5. Perdão, gente. 25. 25 vezes 4. 100. 100 vezes 1. 100. E isso vai ser repetido quando a Beatriz é a última da fila e quando a Carla é a última da fila. Por quê? Essa contagem vai ficar idêntica. Eram 7 modelos. A Beatriz sendo a última da fila, ela já não está mais na contagem da primeira. Só que ficam 6. Dessas 6, a Denise está na bagunça. Vamos supor que a Denise seja essa. Então, na primeira, eu não posso contar a Denise. A Denise sai aqui, ó. Então, ficam 5. Então, 5. Aí, preenchi uma casinha, uma modelo ficou aqui nessa casa, caiu para 4. Só que na segunda casa, a Denise volta, porque a Denise só não podia na primeira. Então, volta a 5. E aí, preenchi mais uma casa, uma modelo já ficou aqui, nessa posição, então, volta a ser 4. E isso vai ser reproduzido tanto aqui quanto aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 100. E 100 aqui também. Galera, fechando. Isso só não acontece quando é a Denise que é a última. Por quê? Conta comigo, vamos lá, fechando o assunto. 7 modelos. A Denise está aqui no fim. Então, a Denise saiu fora da contagem. Ela é uma das modelos. Se a Denise saiu fora da contagem, essa casa fica sem restrição. Porque qual que era a restrição da primeira casa? Volta lá no texto e lê. A restrição da primeira casa era que não podia ser a Denise. Mas a Denise já saiu mesmo, porque ela já está lá no fim. Então, todas essas 6 podem ser contadas aqui, ó. E aí, das 6, uma já ficou aqui. Caiu para 5. Uma já ficou aqui na segunda. Caiu para 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1 é 120. O que eu faço com estes resultados? Aqui também vem um detalhe importantíssimo, chamado princípio aditivo. Todas as vezes que qualquer uma das filas me servem como opção opcional, eu estou dizendo que esta fila me serve com a Ana, essa fila me serve com a Beatriz, ou essa fila me serve com a Carla ou com a Denise. Todas as vezes que eu tenho opção, eu uso o termo ou, a gente chama isso de disjunção. O ou diz para você realizar a soma do 100 com o 100, com o outro 100 e com o 120. Ou seja, o princípio vai ser aditivo, vai ser uma soma. Opção associada com ou, eu somo. Então, o resultado disso é 420. A questão me disse que dava 420 mesmo. Então, a questão está certa. Então, um trabalho um pouquinho mais elaborado nessa questão, um pouquinho mais trabalhosa, mas uma questão que pode ser resolvida usando a mesma técnica, porém, como tem múltiplas restrições, eu resolvi em vários passos, levando em consideração o primeiro critério, que era a Ana, o segundo, que era a Beatriz, o terceiro, que era a Carla, e o último, que foi a Denise, contando item a item. Essa questão, normalmente, ela vai me dar um pouquinho mais de trabalho, realmente,
um trabalho de avaliar e fazer as continhas separadamente. Galera, esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando para o LAC Concursos como um vídeo de introdução ao estudo de estatística, um intensivão de estatística para vocês. Aquilo que eu disse, né? Eu trabalho com outras matérias, como matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, e em todas essas aulas eu procuro fundamentar utilizando exemplos práticos, questões, tá? Ou questões adaptadas. E aí, no segundo momento, eu vou fazer uma bateria de exercícios sobre isso também. Então, nesse primeiro vídeo, nós falamos sobre o princípio fundamental de contagem e nós falamos sobre o arranjo. Eu vou continuar aqui com vocês, agora falando sobre as combinações, ok? Clique lá